Salve, salve, galera! Muito boa noite, Raíza Simplício aqui na área, né? Vamos para mais um pré-jogo hoje, decisão do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense, o último e decisivo jogo, importantíssimo, às 21 horas no Maracanã. E como já virou de costume, já virou de praxe, o nosso pré-jogo aqui animado, para a gente bater um papo, trazer informação e opinião também sobre o jogo do Flamengo. Daqui a pouco, Fla-Flu. Boa noite, Thiago. E aí, qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Boa noite, Raíza. Acho que campeão, né? Fato. Acho que vamos ganhar fácil hoje. Hoje eu estou empolgado. Vai ganhar fácil? Como assim? Fácil, fácil. Pelo menos os 3-0 hoje. Hoje vai deitar e rolar. Mas assim, nos últimos jogos os últimos jogos não foram fáceis, né? Não, foi um jogo difícil. O Fluminense conseguiu fechar bastante ali atrás, conseguiu jogar bem. O primeiro jogo defendendo mais, o segundo atacando um pouco. Foram jogos que o Flamengo não jogou aquela intensidade que estava acostumado. Mas eu acho que hoje o time vai estar com gás forte. Acho que tô bastante empolgado para o jogo de hoje. Pois é, galera, além do jogo, tem muita coisa rolando aí nos bastidores do Flamengo. Tem a situação do técnico Jorge Jesus. Será que ele vai? Será que ele fica? Há uma grande expectativa que depois do jogo de hoje, finalmente o Jorge Jesus se pronuncia a respeito desse assédio do Benfica, né? Então, hoje à tarde, por exemplo, o Flamengo soltou uma nota em apoio ao treinador, repudiando as recentes, né, o recente triste boato de que ele estaria envolvido com uma menina, enfim, isso seria um motivo para que ele deixasse o Flamengo. Então, hoje o Flamengo soltou uma nota de apoio ao técnico Jorge Jesus, né, e reforçou aquilo que a gente já vem falando aqui, já tem uma semana, de que a diretoria está muito focada nesse jogo contra o Fluminense. O Jorge Jesus também está muito focado nesse jogo contra o Fluminense. Depois, sim, né, de decidir esse título do Campeonato Carioca, é que teremos aí algumas novidades, conversas. Por quê? Porque o Jorge Jesus, por exemplo, muito provavelmente, caso o Flamengo conquiste o título hoje, como o Thiago está aí tão confiante, né? Se conquistar hoje, é muito provável de que ele dê uma folga aos jogadores, de pelo menos aí 5 dias. Né? No meio dessa folga, ele iria a Portugal, ver a família, enfim. Então, o Flamengo não gostaria que ele viajasse sem conversar com ele sobre todas essas especulações, sobre esse assédio do Benfica. E eu queria te perguntar, né, Thiago, o que você tem achado aí de toda essa história do Jorge Jesus, né, e esse assédio do Benfica, e esse silêncio que tem deixado o torcedor bem apreensivo, digamos assim. Outro dia eu estava até conversando com alguns amigos e acho que, primeiramente, a torcida tem que entender que o Flamengo é maior do que o Jorge Jesus. Né? Acho que ninguém é insubstituível e ele, apesar de ter sido talvez um dos maiores treinadores da história do Flamengo, se sair, vai sair com os títulos que ele conquistou, vai entrar na história do clube de qualquer forma. Acho errado se ele sair da forma que ele vai, se ele sair, né? Ele acabou de renovar um contrato. Acho que não é legal você acabar de firmar um compromisso e 20 a 30 dias depois você romper esse compromisso. Então, não renovasse. Se ele não tivesse o objetivo de ficar no Flamengo, eu preferia que ele não renovasse, terminasse ali, ele sairia muito mais pela porta da frente do que hoje, se ele sair do Flamengo. É complicado. A única pessoa que pode definir se ele fica ou sai é ele, né? Então, ninguém está na cabeça dele. Tem dois lados, tem a família pesando de um lado, tem a história, os jogadores e a torcida que abraçou ele pesando do outro lado. A verdade é que eu não queria estar na cabeça dele para decidir. É difícil, não é uma decisão fácil, né? Mas a minha opinião se ele não quisesse ficar, ele não renovaria. Mas as pessoas mudam, né? Claro, e esse tema, Jorge Jesus, né, vem sendo muito falado também entre os torcedores e, claro, entre a imprensa, né? Nessa última terça-feira, depois de encerrar a preparação
para esse Fla-Flu decisivo. O Arrascaeta atendeu a imprensa em coletiva de imprensa remota no Ninho do Urubu, né? Os jornalistas enviaram as perguntas e ele respondeu, né? Então a gente tem uma fala aí do Arrascaeta que foi questionado justamente sobre essa situação do Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus já tinha conversado com ele, enfim, o que ele achava dessa situação. Então vamos escutar aí o que disse o Arrascaeta sobre o assunto. Então, a gente sabe que isso é um assunto muito pessoal dele, se ele vai ficar ou não, né? A gente torce muito para contar com ele aqui conosco por muito tempo, mas a gente não tem sentido nada diferente. O ambiente aqui nos treinos é muito bom. Então, como falei, a gente torce para que ele continue conosco, mas quem vai decidir sobre seu futuro vai ser o mister. Eu não sei se o pessoal conseguiu escutar o que disse o Arrascaeta, né? Mas ele falou basicamente que essa é uma decisão pessoal do Jorge Jesus, que ele torce para que o Jorge Jesus fique no Flamengo, fique com o elenco do Flamengo por muito tempo, mas que essa é uma decisão pessoal dele e que eles não conversaram, tá? Isso é importante, que não houve conversa dos jogadores, né, com o técnico Jorge Jesus sobre esse assunto. Thiago, você acha que isso pode acabar atrapalhando aí o clima, os jogadores do Flamengo para esse jogo decisivo aí do Fla-Flu? E se isso chegou a atrapalhar no teu pensamento os últimos 2 jogos que o Flamengo jogou um pouco abaixo, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que o futebol ele é muito profissional para ter esse tipo de situação, né? Então, assim, eu não acredito que esteja atrapalhando os jogadores, estejam mexendo, esteja dentro do campo isso. O Flamengo jogou mal 2 jogos, fazia muito tempo que não jogava, e as pessoas ficam criando conjunturas, por causa do Jorge Jesus, por causa daquilo. Acredito que não. O Flamengo jogou mal porque jogou. É futebol e tem um outro adversário lá, que é o Fluminense, que jogou bem. Conseguiu anular os principais jogadas do Flamengo. Então, eu não acredito muito nessa história de que isso tem influenciado os jogadores. Esse é um tema que vem sendo debatido, né? O torcedor está um pouco apreensivo com as últimas atuações da equipe, principalmente contra o Fluminense, principalmente, os 2 últimos jogos, né? Mas o Flamengo é um time que também voltou há pouco tempo, teve toda a parada da pandemia, e uma ressalta importante que o próprio Arrascaeta fez nessa mesma coletiva de imprensa. Ele disse que também tem que valorizar o time do Fluminense, porque o time do Fluminense dificulta o jogo do Flamengo. O time do Fluminense acaba dificultando ali, de certa forma, como atua o time do Flamengo. Você chegou a observar isso também? Sim, o Odair, o técnico do Fluminense, se a gente pegar um pouco o histórico do ano passado, todos os jogos contra o Inter foram muito difíceis. Ele sabe armar o time contra o Flamengo. Então, assim, ele conseguiu armar no as principais jogadas do Flamengo. Isso é claro. Foi o que aconteceu nos 2 jogos e aconteceu no passado com o Inter também. Apesar da vitória de 2-0 que a gente teve ano passado no Maracanã, foi um jogo apertado até o final. O Inter poderia ter feito um gol ali no final do jogo que poderia ter mudado a história da Libertadores. Então, assim, ele sabe armar o time contra o Flamengo. Ele coloca bem os jogadores defensivamente para jogar contra o Flamengo. Então, tem um outro adversário. As pessoas têm que entender que o futebol é 11 contra 11. Tem várias situações que a gente tem que ter essa ciência. Legal, a gente ainda vai falar mais sobre o tema Jorge Jesus, que é um tema que vem abalando aí os bastidores do Flamengo. Como eu disse para vocês, hoje o Flamengo soltou uma nota, né, dando apoio ao Jorge Jesus e repudiando as notícias, enfim, o boato que correu sobre o possível envolvimento dele com uma menina, enfim. O Flamengo, então, demonstrou aí apoio ao Jorge Jesus e repudiou essa situação. Outro tema importante, né, e aí uma informação boa, né, para a gente nesse pré-jogo é que o Rafinha está à disposição para o jogo de hoje, né? O Rafinha que teve problemas na última partida, sentiu dores musculares, sentiu ali umas dores, mas tratou a fisioterapia 24 horas e hoje treinou, né, normalmente de manhã sem sentir dor
e está à disposição do técnico Jorge Jesus para que seja escalado hoje. Lembrando que o João Lucas, que é o reserva na posição, também está afastado do elenco por conta do coronavírus. Ele testou positivo para o coronavírus e ainda está cumprindo o isolamento. Então, Mateuzinho é a opção do Jorge Jesus, caso não queira começar com o Rafinha, ou o Rafinha possa jogar apenas um tempo, enfim, tem o Mateuzinho à disposição, mas é muito provável que o Rafinha comece como titular, já que está à disposição. Você sabia, Thiago, que o Jorge Jesus, ele sempre busca os treinos em dias de jogos importantes, ele treina pela manhã o elenco. Curioso, né? Curioso, né? Aqui no Brasil não acontece isso, né? Legal. Acho que é importante, é um treino mais leve, né? É um treino mais leve, claro, é um treino mais leve. É um treino, na maioria das vezes, tático, tá? Ele que é muito obcecado pela tática, ele busca esse treino para afinar, né, o que ele quer no jogo, para tentar afinar a situação de jogo, então ele usa esse treino tático. O Rafinha treinou normalmente. O Rafinha deve ser o titular, né? Está em condições, deve ser o titular. E aí eu queria que você analisasse a situação da lateral direita, né? Porque se não tiver Rafinha, a situação fica um pouco complicada para o Flamengo. Fica bastante complicado, né? O Rafinha faz uma diferença. O Rafinha é um baita de jogador, não só tecnicamente, mas é um líder do time, né? A gente costuma dizer que ele é o capitão sem a faixa, né? Então, assim, emocionalmente ele faz muita falta ali no time. Então, assim, e o Flamengo não conseguiu achar um reserva para ele, né? O João Lucas, apesar de ser um menino promissor, ainda não chega no nível dele. E qual que é o outro jogador da reserva? Mateuzinho, né? Mateuzinho também é da base, né? Eu acho que é da base ainda. Então, assim, não tem um substituto que chega à altura dele. É muito complicado. Eu acho que é a posição com maior dificuldade que o Flamengo tem de reposição, né? E o Flamengo agora, depois do final agora do Campeonato Carioca, né, o Flamengo vai começar o planejamento para o Campeonato Brasileiro, vai discutir alguns pontos com o elenco, como a redução salarial que foi aplicada. Então agora, depois do Campeonato Carioca, esse tema vai ser debatido, se o Flamengo volta a pagar o salário integral, que muito provavelmente vai acontecer, uma vez que as competições voltaram. E vai voltar a pensar também em contratações, né? Desde o início do ano, a lateral direita é uma prioridade para a diretoria, né? É difícil, não é fácil encontrar um lateral direito de qualidade, da forma que o Flamengo tem buscado no mercado, mas o Flamengo, assim que se acertar com os jogadores, vai tentar buscar um jogador nessa posição. E o Marcos Braz recentemente deixou claro que não necessariamente o Flamengo vai atrás de pagar, né, alto por um jogador, né, por conta de todas as questões da pandemia. Ele disse que pode utilizar atletas como moeda de troca, né, pode ser importante a moeda de troca, os jogadores. Lembrando que o Flamengo tem alguns atletas que não são muito utilizados, como o Pires da Mota, que é um exemplo, e que quer sair porque quer jogar. Eu trouxe até a notícia essa semana que o Pires da Mota está pronto para dizer adeus ao Flamengo aí antes do Campeonato Brasileiro. Ele quer mesmo sair porque quer jogar. E vai ser difícil ficar no Flamengo, vai ser difícil jogar, né? Se o Thiago Maia quase não joga, o Ilharão tem jogado todas ali. Aliás, no último jogo a torcida pediu, né, que o Thiago Maia entrasse. O Jorge Jesus acabou não optando pela entrada dele. Eu queria que você falasse um pouco, Thiago, dessa disputa entre Thiago Maia e o Ilharão. O Arão, desde que o Jesus chegou, cresceu muito de produção, né? Ele virou um jogador, acho que quase indispensável no time do Jesus, a formação que o Jesus faz, ele marca, ele ataca. O Arão é um baita de um jogador, né? O Thiago Maia, toda vez que entrou bem. É uma disputa acirrada ali. Eu acho que qualquer um ali na vaga entre Arão e Thiago Maia, para mim, o Flamengo está muito bem servido nessa posição. E eu acho que o Thiago Maia tem uma raça e tem uma identificação com a camisa do Flamengo que também é bastante legal de ver. Né? Ele é torcedor, né? Ele fala muito sobre esse carinho que ele sempre teve pelo Flamengo. E olha aí o presidente. Muito boa noite, presidente. Ainda bem, né? Seja bem-vindo a mais uma live aqui com a gente. Na última você correu, né? Mudança, né? Me complicou todo.
Boa noite para vocês. A gente teve um probleminha aqui com a internet. Mudei final de semana, né? Só hoje que estamos conseguindo fechar. Mas fez a mudança já. Tá tudo aqui, né? Só falta organizar agora. A mudança é muito chato. Aproveitando que a gente está falando de mudança, então eu já coloco volto aqui no assunto Jorge Jesus. Você acha que a gente vai ter essa mudança de treinador? Espero que não. A esperança é que não tenha, a expectativa é que não. Mas eu estava lendo a coluna do Mancuso hoje, né? Que o Mancuso escreveu. Infelizmente, a gente perdeu muitas pessoas, muitos jogadores, muitos atletas, muitas pessoas importantes no Flamengo e o Flamengo não deixou de ser grande, né? O que eu penso é isso. Eu espero que ele fique, quero que ele fique, mas o Flamengo é bem maior que qualquer ser humano. Exatamente. O Thiago falou também nessa linha, né? Que tem que entender que o Flamengo é maior do que o Jorge Jesus e de que qualquer outro treinador. Eu pergunto para vocês, se caso o Jorge Jesus, né, saísse do Flamengo, e aí eu começo por você, Thiago, quem você gostaria de ver como treinador do Flamengo? Galhardo ou Sampaoli? Dois nomes difíceis, porque os dois estão empregados. O Galhardo dificilmente deixaria o River para um outro clube aqui do futebol sul-americano. O Galhardo, inclusive, é uma opção do Benfica, caso não acerte com o Jorge Jesus. O nome do Galhardo está muito falado lá. Mas eu acho que o próprio João de Deus, se o Flamengo conseguir manter o João de Deus também, talvez seja uma alternativa positiva. Tem muita gente também pensando, né, falando do nome do João de Deus, que é o auxiliar, mas eu acho engraçado isso. Eu vejo as pessoas falando no nome do João de Deus, mas, por exemplo, quando o Zé Ricardo foi treinador, quando o Maurício Barbieri foi treinador, todo mundo chamava eles de estagiários, né? Será que não seria a mesma coisa com o João de Deus, presidente? Eu acho que não, porque o João de Deus já teve experiência como técnico, né? E eu vou nos três, eu tenho a mesma opção, eu penso da mesma forma que o Thiago. Eu acho que os dois melhores seriam os que ele citou, mas eu acho que o João de Deus seria uma boa. Se o João de Deus ficasse, eu ficaria contente. O João de Deus está muito bem adaptado aqui no Brasil, né? Há, inclusive, rumores em Portugal. Caso o Benfica acerte com o Jorge Jesus, o Pablo Aimar seria assistente do Jorge Jesus. Então, realmente, a situação do João de Deus ficaria aí. Mas também, recentemente, conversando com o presidente Rodolfo Landim, perguntando sobre essa possibilidade, ele confessou que nunca tinha pensado nessa possibilidade. Né, que nunca houve, nem na cabeça dele, ele nunca tinha pensado sobre essa possibilidade, porque, né, o que eles querem é que o Jorge Jesus fique, enfim, e nunca pensaram no João de Deus. Né? E até também, para título de informação para todo mundo, né, desde o ano passado, de janeiro do ano passado, o Departamento de Análise e Desempenho do Flamengo não monitora só jogadores, né, monitora também treinadores. É um monitoramento contínuo, que monitora também treinadores que eles acreditam ter o perfil do clube, né? O que eles querem? Eles querem treinadores que façam o time jogar para frente, jogar futebol, jogar para frente, assim como o Jorge Jesus, né? Mas realmente é difícil. O Sampaoli, por exemplo, tem um sonho incrível de um dia dirigir o Flamengo, mas hoje ele está empregado no Atlético Mineiro e não sei, seria uma opção. Eu acho que se o Flamengo tentasse realmente, eu acho que o nosso grande Sampaoli, de repente, chegasse. Eu tenho curiosidade de ver o Sampaoli um dia trabalhando no Flamengo. Você tem, Thiago, essa curiosidade? Eu tenho, mas eu acho também o seguinte, o Flamengo tem uma estrutura tão grande, acho que a gente tem que se colocar, e você usou o Barbieri, o Zé Ricardo no passado,
os dois não tiveram a estrutura que o Flamengo tem hoje, né? Eu acho que essa história do Jesus, eu acho que o Flamengo fez o Jesus também. Lógico que o Jesus foi sempre um treinador consagrado em Portugal, ganhou muitos títulos lá. Mas a estrutura que o Flamengo deu para o Jesus trabalhar é muito grande. Isso é muito importante a gente salientar isso. É importante a gente mostrar isso. Porque o Jesus hoje está sendo divulgado em Portugal pelo trabalho que ele fez, mas a estrutura que o Flamengo forneceu. Você acabou de falar que o Flamengo monitora técnico. Isso é coisa que a gente nunca teve no Flamengo. Então, isso eu acho que é um diferencial muito grande. E eu, assim, com muita sinceridade, eu não estou muito preocupado se Jesus sair. Eu acho que o time, a estrutura que o Flamengo tem, quem estiver no comando tem grande capacidade, grande chance de fazer sucesso. Mas, respondendo a sua pergunta do Sampaoli, eu acho que o Sampaoli é curioso, seria legal ver o Sampaoli no Flamengo, mas o Sampaoli é um cara de temperamento forte, eu não sei como que ele encararia esse elenco. Seria uma curiosidade que eu tenho também. O São Paulo é um treinador de temperamento forte mesmo, e a gente tem aí o Juan chegando com a gente. Muito boa noite, Juan, seja muito bem-vindo. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo bem, Raíssa? Boa noite, Marcelo, boa noite, Thiago. Tamo junto. Boa noite, mano. Eu já começo para trás. Eu já começo perguntando para você, então, o seguinte, né? A gente está falando aqui que caso o Jorge Jesus saia, né, há uma expectativa de que hoje, depois do jogo, ele se pronuncie sobre o assédio do Benfica, enfim, porque está todo mundo muito focado no jogo de hoje, mas depois do jogo, o assunto principal vai ser resolver essa situação do Jorge Jesus. Então, caso ele saia, quem você gostaria de ver treinando o Flamengo? Então, Raíssa, boa noite mais uma vez. Sem dúvidas nenhuma, João de Deus. Eu acompanhei aí um pouco da opinião de vocês. Modéstia à parte, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, mas eu venho falando isso bem antes de se cogitar essa saída do Jorge Jesus. Eu comento isso nos grupos de WhatsApp, com os torcedores. Um dia, quando o Jorge Jesus for sair, o dia que o Jorge Jesus for sair, a melhor opção seria manter o João de Deus. A mesma filosofia, conhece o trabalho, já está ali dentro, está adaptado, conhece o clube, conhece a cidade, os jogadores, pelo menos o que aparenta para a gente, vendo de longe, a gente não está lá no dia a dia, mas nos vídeos da Flá TV, na convivência, que os jogadores gostam dele também, que ele gosta do grupo, o grupo aceita ele. Então já conheceu um pouco como é o futebol brasileiro, futebol sul-americano, não precisaria dessa coisa da adaptação. E como o Marcelo citou aí agorinha, eu concordo plenamente. A diferença dele e do Barbieri com o Zé Ricardo é que ele já teve uma experiência como treinador. Confesso que eu nunca pesquisei os clubes que ele trabalhou, o aproveitamento, se foi bom, se foi ruim, confesso que eu não sei, mas que pelo menos a experiência a gente sabe que ele tem. Então, para mim, com certeza seria João de Deus. Pois é, galera entusiasta aí do João de Deus. Agora, falando um pouco sobre o jogo de hoje, né? Não teremos o Gabigol, o Flamengo não tem o Gabigol está suspenso, vai cumprir suspensão, né? Eu queria primeiro saber o que vocês acharam, eu começo pelo Marcelo, o que você achou da expulsão do Gabigol? O juiz, né, relatou que o Gabigol proferiu uma palavra, né, feia, que eu não vou repetir aqui, mas ele proferiu uma palavra feia, e aí ele advertiu o Gabigol com um cartão amarelo. Como ele já tinha outro cartão amarelo, ele acabou sendo expulso. E o Arrascaeta disse o seguinte: se o árbitro for fazer isso, né, punir os jogadores por proferir esta palavra, cada time vai terminar o jogo com 4, 5 jogadores. É por aí? Eu tenho eu penso da mesma forma que o Arrascaeta. E uma coisa, você lembra o jogo Vasco e Flamengo, que o juiz relatou que o Diego tinha falado um palavrão também? E o que aconteceu depois? Alguém provou? Ninguém conseguiu provar nada. Então, o que dá a entender que os árbitros hoje, eles querem fazer no Brasil, eles acham que eles são o indispensável do jogo, que quem tem que aparecer são eles. Já tivemos um tempo que o técnico queria aparecer mais com os jogadores, e até na época do Margarida, que os árbitros apareciam muito,
Agora eles querem ser o dono do espetáculo, eles querem mostrar que podem mais que os outros. Eu não acredito em nada que aconteceu ali, que foi relatado. E outra, eu acho que chega a ser estúpido. 48 minutos do segundo tempo, o cara ser expulso porque o árbitro achou que foi ofendido. Esse achismo está acabando com o futebol. O pessoal não pode falar mais nada. Eu imagino o Edmundo, mas o Romário hoje não jogaria. Eu acho um Vasco e Flamengo hoje, um de cada lado, nunca os dois iriam jogar. Eles iam ser expulsos antes do jogo. Viola. Eu acho que o futebol está ficando sem graça. Está ficando sem graça. Eles estão brincando com uma coisa séria. Com certeza, né? E sem Gabigol, que vem sendo aí o garçom, né? Hoje tem gol do Gabigol, hoje tem assistência do Gabigol, vinha dando muita assistência aí nos últimos jogos, né? Muito provavelmente o ataque do Flamengo vai ser formado por Pedro e Bruno Henrique. O Pedro que vem fazendo gol, já fez 2 gols aí em 2 jogos contra o Fluminense. Thiago, vai ter lei do ex hoje, novamente? Tem gol do Pedro hoje? Tem, eu acho que o Pedro é matador, né? O Pedro pintou ali, ele se posiciona muito bem, é um cara que finaliza muito bem, é um jogador de área, e acho que se pintar ali para ele bota para dentro. Acho que hoje o Pedro faz pelo menos um. O Pedro tem feito muito gol. Você também acredita nisso, Juan? Também tem gol do Pedro hoje ou gol do Bruno Henrique, que é rei dos clássicos, né? Com certeza eu acredito. Hoje, se der a lógica, você tem o Pedro ali que é matador, vai ter lei do ex, com certeza, vai ter rei do clássico em campo, o rei dos clássicos, e acho que uma das maiores vítimas é o Fluminense, não sei se Fluminense ou Botafogo, mas o Bruno Henrique fez bastantes gols no Fluminense. Eu tô muito confiante. Eu tô muito confiante. Na live passada eu falei que dificilmente o Flamengo repete 2 jogos ruins. Não é possível que vai repetir 3 vezes, pela terceira vez. Então, não quero nem pensar nessa possibilidade. Eu acho que hoje vai deslanchar e espero uma grande atuação do Bruno Henrique, que está devendo depois dessa volta, apesar de ele ter feito 2 gols contra o Volta Redonda, mas eu acho que ele está devendo e acho que vai ser hoje. Você falou da live passada, e da live passada eu quase acertei. Na primeira live eu acertei, né? O Marcelo estava presente com a gente. Na segunda live eu quase acertei, cheguei perto, eu cheguei mais perto, porque vocês estavam confiantes em 2-0, 3-0, e eu cheguei perto ali, foi por pouco. No final da live hoje eu vou deixar meu palpite de novo e vamos ver o que vai sair aqui do meu palpite. Mas, presidente, você acha também que não tem como 3 jogos ruins? Você acha que hoje o Flamengo vai jogar bem? Mas eu não acredito em 3 jogos ruins, mas é complicado você imaginar que o Flamengo vai jogar 3 jogos. O primeiro é descartado, né? Não dá nem para acreditar naquele jogo. O segundo foi um pouco melhor. Eu creio que hoje vai ser a redenção, sabe? Todo mundo jogar bem. Para mim, a lei do ex hoje vai ser o Gerson. O Gerson hoje vai guardar o dele. Eu penso que os jogadores de trás vão ter mais liberdade hoje para chegar. E o nosso meio, quando chega, Arão, o Gerson, nossos zagueiros na bola alta também. Hoje o ataque aéreo hoje vai ser complicado. Pedro, Bruno Henrique, a nossa zaga que é forte, o Arão. Não sei. Penso que hoje a possibilidade de fazer um placar melhor, um jogo melhor é grande. Tem que ver também, você falou sobre o jogo aéreo, de repente, se na zaga volta o Léo Pereira, se continua o Gustavo Henrique que falhou, né, no último jogo, né, o gol do Fluminense foi uma falha dele, o zagueiro daquele tamanho não saiu nem do chão, não dá, né? E você prefere quem? Você prefere o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique? Eu acho que o Léo Pereira tem mais disposição. Eu acho que o Léo Pereira é o zagueiro mais completo. Porém, eu penso que os dois se equiparam. Eu penso que Gustavo Henrique e Léo Pereira é o mesmo que Arão e o Thiago Maia. Eu penso que a gente está bem servido nessas 2 posições com esses quatro atletas. Mas não dá saudade do Mari, não? Como a gente falou no início, né? Foi ruim a saída dele, né?
mas é vida que segue. Foi bom. O que eu achei bom do Mari é que o Thiago acabou de falar no início aí, ó. A gente está com trabalho hoje, esse trabalho aí de busca de novos atletas, novos treinadores, essa pesquisa que estão fazendo, buscar um zagueiro que a gente foi conectado aí no Brasil aqui, um zagueiro de segunda divisão e tal, sonha com um craque, traz um zagueiro de segunda divisão. E aí, o que eles têm para dizer agora? Trouxemos o melhor zagueiro do futebol brasileiro do ano passado, o melhor zagueiro do Brasileirão. Hoje se fosse a contusão, acho que terminou, né, entre os melhores das últimas rodadas do inglês. E eu penso que é zagueiro para o Real Madrid em pouco tempo. O Ramos não vai suportar muito tempo lá. Mas foi, né? É que ele acabou lesionando, né? Ele sofreu uma lesão, mas estava... A torcida do Arsenal estava gostando dele, ele acabou sofrendo uma lesão. Mas agora eu queria entrar num tema importante aqui, e aproveitar até o Thiago para ele falar a respeito disso, que é o seguinte, né? O Flamengo negociou a transmissão de hoje aqui no Brasil, na TV aberta, com o SBT. Então, aqui no futebol brasileiro, teremos o SBT transmitido em TV aberta e o Flamengo transmitindo na internet através da Flá TV. Para fora do Brasil, o Flamengo negociou com, né, uma TV chinesa, negociou com uma TV de Portugal e negociou com o Facebook. Ou seja, você aí, presidente, você vai assistir o jogo hoje pelo Facebook, né? Então você vai acessar lá o Facebook e vai assistir o jogo por lá, porque o Flamengo negociou os direitos com o Facebook. Mas o tema que está dando o que falar aqui é essa negociação com o SBT. Né? Porque muita gente estava achando que o Flamengo ia faturar 40 milhões, 30 milhões, 18 milhões, né? E porque a tabela, né? A tabela ali da mídia, da cota de mídia do SBT, o preço da tabela, eles colocaram, se não me engano, 7,9 milhões de reais era o preço da tabela. E eles venderam 7 cotas até o momento, pelo menos foi a última atualização que eu tive, foram 7 cotas vendidas, cotas nacionais. Né? E aí todo mundo ficou fazendo aquela conta, né? 5, 6, 7 vezes 7,9 milhões, né? Dinheiro pra caramba, porque o Flamengo vai ficar com metade desse valor, vai ficar com metade do valor, né, do SBT, porque foi uma parceria. O Flamengo vai ceder o sinal, o SBT não vai gastar nada com a transmissão, e em contrapartida eles vão dividir aí o patrocínio, né, os valores do patrocínio. Então todo mundo achando que 20 milhões... E aí, de tarde, né, eu até trouxe uma matéria, fiz um texto também falando sobre isso, que não são esses valores, né? Não são. Só para fazer aqui os valores, por exemplo, para a TV de Portugal e a TV chinesa, foram mais ou menos 150 mil reais, né, para vendido, o valor que o Flamengo ganhou de cada uma. Foi mais ou menos isso, 150 mil reais. Né? E tá todo mundo achando, o pessoal estava achando que o Flamengo ia faturar milhões e milhões e milhões com essa transmissão do SBT, e não é por aí. O Flamengo vai faturar bem, vai faturar mais do que R$1 milhão, que era o valor oferecido pela Globo por jogo, vai faturar mais do que faturou nas 2 últimas transmissões, mas não vai chegar a 10 milhões, 15 milhões, 30 milhões, né? E Thiago, você que conhece bem essa questão de venda, de cota, de mídia, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto aí também para a galera, né, entender melhor. As pessoas têm... Primeiro, acho que tem que entender o que é tabela de mídia. Quando você coloca lá um spot de 30 segundos, uma propaganda de 30 segundos, e aí você pega a Globo, SBT, Record, rádio, tudo isso, eles vão te passar o valor cheio, que a gente chama tabela cheia. Então, por exemplo, eu pesquisei, uma propaganda no SBT Brasil, por exemplo, é 390 mil reais, 30 segundos. Então, essa é a propaganda por 30 segundos. Mas não é isso que as mídias colocam, porque ninguém quer vender uma única propaganda. Não se vende uma única propaganda. Então, a partir do momento que você negocia uma mídia, como que é essa do Flamengo, que é o pacote que eles colocaram lá, 7,9 milhões que você falou, essa negociação envolve muita coisa. Envolve bonificação por volume, quantas propagandas isso vai entrar e quanto isso vai entrar na grade do SBT depois, posterior.
envolve 20% de agência, então envolve várias situações, e no final das contas, esse valor de 7,9 milhões varia de desconto de 85% a 95%. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava na Bandeirantes, eu vendi bastante Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro, quando eu trabalhava no interior do Rio, em Macaé, Volta Redonda. Por exemplo, a gente tinha uma tabela, a gente dava 95% de desconto, mais bonificação para eles, para passar em toda a grade de programação da Band. Então, assim, é um João, principalmente SBT, Band, Rede TV, a Record também usa menos, mas essas 3 emissoras usam muito isso. É a tabela cheia, e aí você vai participando por negociação, e isso vai dando desconto de 85% a 95% em alguns casos, tá? Pois é, então eu espero que a galera tenha entendido, tenha ficado claro. Você, Juan, você chegou a acreditar que o Flamengo ia faturar 18 milhões, 15 milhões com esse jogo aí da SBT? Vou ser sincero, acreditei sim. Mas, assim, eu entendo esse raciocínio, mas mesmo entendendo muito pouco, eu fazia, sei lá, uma conta por alto, porque o SBT vai dividir os lucros, né? A notícia era que o SBT dividia os lucros com o Flamengo, então só o lucro, não era esse montante todo. Mas eu pensei, sei lá, que desses 7,9 milhões, vamos arredondar para 8. Vendeu 7 cotas, 8 vezes 7, acho que é 56, se eu não tiver ruim na matemática. 56 que o SBT lucrasse 15 milhões desses 56. O Flamengo ficaria com 7,5. Então, eu tava com essa esperança que o Flamengo iria, assim, não os 20, 30, mas que o Flamengo lucrasse ali, sei lá, 5, 7, por aí. Ô, Juan, olha só uma coisa. O negócio foi muito bom para o Flamengo, tá? O negócio é espetacular. Se você olhar isso como uma conjuntura futura, eu acho que o que o Flamengo fez nos últimos 3 jogos foram testes. Eu acho que o negócio foi espetacular. O Flamengo ganhar 3,5 milhões em um jogo, ou 4 milhões, ou 2 milhões, só com a TV aberta, é espetacular. Foi uma baita de uma negociação. É legal para o SBT. Isso tudo vai fortalecer o Flamengo em negociações futuras com direito de televisão. Isso é claro e, assim, eu acho que as pessoas têm que comemorar. Esse negócio, entenda essa conjuntura, quem não é do mercado pensa isso, é normal. Ninguém imagina que alguém coloca um preço para dar 95% de desconto. É loucura quem não conhece o mercado fazer isso. Mas é assim. O mercado de mídia é dessa forma. Você trabalha, e não é só no jogo do Flamengo, tá? É em toda a grade de programação da TV. Eu até respondi um Twitter da Raíza, o cara falou, a Band tá falida para dar 95% de desconto, que eu falei que eu trabalhei na Band, a gente fazia isso. Não é o mercado. A Globo não faz isso, a Globo não trabalha dessa forma, mas as outras mídias trabalham. Pois é, então, acho que o grande problema nisso tudo aí foi que chegou uma informação, né, até foi de um colunista do UOL, sobre quanto valia a cota, né, quanto o SBT tinha no valor de tabela a cota. Mas aí eu acho que faltou mais informação para poder explicar para o pessoal como é que isso funcionava e como é que o SBT ia negociar isso. E assim, por exemplo, hoje eu falei que o Flamengo já comemora o sucesso mesmo antes do jogo começar, porque realmente, para o Flamengo, foi um sucesso, né? A Globo, ela pagava para o Flamengo, por exemplo, 1 milhão por jogo. Esse era o valor que o Flamengo ganhava da Globo, 1 milhão por jogo. Nos 2 últimos jogos, né, o Flamengo teve um valor pequeno diante do que não foi um valor satisfatório. Né? Então, por que também foi um sucesso com o SBT? Né? Porque vai ser muito maior do que o valor que o Flamengo ganharia da Globo por um jogo, não é pelo campeonato inteiro, né? Então acho que foi o grande problema, porque muita gente falou, nossa, o Flamengo vai ganhar só com esse jogo do SBT, o que ganhou com a Globo no campeonato inteiro. Quem vai pagar 18 milhões, né, para o campeonato carioca? Ainda não tem torcida, enfim, uma série de coisas, né? Então imagina um campeonato brasileiro, um clássico Flamengo e Palmeiras que possa decidir quanto não seria o jogo. Então não, gente, não é dessa forma. É uma negociação, né? Foi um ganho muito bom para o Flamengo, mas não são 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões.
nem perto disso. Importante. Eu tive a informação, por exemplo, que uma das cotas, né, que o SBT negociou, ele negociou por mais ou menos 550 mil. Entendeu? Um valor, se você for falar por 550 mil, é um valor baixo. Mas no primeiro jogo, Flamengo Boa Vista, por exemplo, o Flamengo ganhou juntando o Superchat e o ingresso virtual que o Flamengo vendeu, né, que ainda está vendendo para esse jogo, vendeu para outro jogo, está vendendo para esse jogo, o valor foi cerca de 350 mil. Né? Então, entendeu? Dá uma olhada. Você também, presidente, achou que ia ser 18 milhões, que ia ser toda esse valor aí? Não, eu não acreditei que fosse tanto, né? Mas eu pensava que fosse mais ou menos... Eu pensei mais ou menos parecido com o Juan. Eu pensei que seria um valor razoável, acima de 5 milhões. Mas, assim, foi feito um contrato muito em cima também, né? Foram 4 dias para executar tudo. Eu não acreditava que ia ser tanta grana, não. O Marcelo, o presidente, eu tenho uma curiosidade. Aí nos Estados Unidos tem muita transmissão via streaming aí, já ou não? Ou a TV aberta ainda é forte aí? A TV aberta ainda é forte, cara, mas já tem bastante streaming. São vários, a gente tem uma estrutura maior, melhor, né? Principalmente a Amazon, outras que estão fortes aqui agora. Eu acredito no stream um pouco mais forte para o próximo ano. Eu acho que vai crescer muito. Aí nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Os dois. Eu acho que pro Brasil, eu acho que foi um grande achado, na realidade, porque não era a realidade assim no Brasil, né? Era um pouco menor. Mas eu creio que vai crescer muito aí. É só importante lembrar. Oi? É só importante lembrar que o Flamengo tem contrato com a Globo brasileiro pelos próximos 4 anos ainda, né? Então ainda eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa avaliação, porque 4 anos ainda nada vai mudar, né? A menos que o Flamengo quebre o contrato com a Globo. Na verdade, a negociação começa a partir já do próximo ano, né? Já começa a negociar depois de 2024, a partir do próximo ano ali, 2022, é quando devem bater o martelo e fechar já essa venda de direitos. Por isso também que o Flamengo está correu agora nos últimos jogos para tentar encontrar aí para tentar testar, né? Foi fazendo testes. O primeiro jogo na Flá TV, depois tentou acertar com o Maicujo, que não deu muito certo, e aí agora com o SBT. Não deu nada certo. Não deu nada certo com o Maicujo, agora com o SBT. Daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos mais ou menos, vai sair a escalação, né? A última escalação veio com muitas mudanças. E para hoje, Juan, você acredita que o Jorge Jesus vai mexer bastante ou vai voltar com aquele time com o Gerson, com o Everton Ribeiro? O que você acha? Eu acho que hoje ele vai voltar com aquele esquadrão que a gente já conhece, com exceção do Gabigol, né, que está suspenso, com o Pedro no lugar. Fica a dúvida ali na zaga, eu não sei, foi Léo Pereira, depois Gustavo Henrique, eu não sei quem ele agradou mais, sinceramente, nessa posição, fica a dúvida. De restante, eu acho que ele volta naquele time meio que o torcedor já se acostumou, que o torcedor sabe de cor, eu acho. E você, presidente, acha que o Jorge Jesus vai mexer no time ou vai voltar com o Gerson, com o Everton Ribeiro? Léo Pereira. Você quer o Léo Pereira, né? Eu creio que hoje vai ser aquela força quase máxima, né, que vai faltar o Gabigol, né? Mas acho que o Léo Pereira, o restante volta todo mundo hoje. Mas eu penso que o banco vai ser o diferencial do jogo hoje. As mexidas... Vai fazer a diferença, o banco? Yeah. O Lincoln foi chamado para compor o banco. Será que o Lincoln entra aí e se redime lá do Mundial de Clubes? Lincoln? Não sei, né? Às vezes decisões são assim, um episódio à parte, né? Porque
Ele já foi decisivo, lembra aquele jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil? Ele foi decisivo. Contra o Botafogo também, né? Fez um gol. Aquele gol lá eu vibrei muito, porque que jogo, que timinho. O Botafogo, ultimamente, tá uma vergonha. Aquilo foi vergonhoso, porque aquele cidadão que se diz técnico, que até hoje ninguém sabe o que ele sabe fazer, o que ele fez aquele dia foi vergonhoso. Ele colocou um time para bater, um time... A única coisa que eles não fizeram foi jogar futebol. E ele tentou atrapalhar o jogo, tentou simular coisa em cima do Mari. Aquele jogo foi terrível. Eu vibrei muito. Aquele jogo eu achei que o Lincoln foi fundamental. Mais do que o contra o Grêmio. Mas a gente espera muita coisa na base, sabe? Eu creio que o Lincoln pode vir a ser um bom jogador, mas por enquanto ele tem que ter um pouco mais de disposição. Eu acho que falta para ele o que sobrava no Paquetá, o que sobrou muito no Vinícius Júnior, no Renier, que para mim vai ser o melhor jogador da década, desse século XX, dessa década de 20. Eu acho que vai ser o melhor jogador do futebol mundial, vai ser o Renier. Eu creio muito no Renier. Eu acredito muito naquele garoto. O Renier é muito bom de bola mesmo. E falando nisso, né? Vamos falar desse ano de 2020. O Flamengo tem a chance de gritar é campeão ainda esse ano, né? Mais uma vez, já ganhou a Recopa, a Supercopa. E grita é campeão hoje, depois só 2021, Thiago. Só 2021. Penso já que Libertadores é só janeiro, brasileiro, reta final, só janeiro, fevereiro. Vai ser uma temporada diferente, né? Já gritamos, vamos gritar hoje o terceiro já, né, campeão, né? Não é isso? Terceiro, vai ser o maior campeão, se ganhar hoje, vai ser o maior campeão de 2020. Tá bom, tá muito bom, ganhamos mais do que ano passado, então... Mas não se compara a brincadeira, mas acho que é um ano atípico, é um ano diferente, e ser campeão 3 vezes, pelo menos já gritar mais do que todo mundo, né? Então tá bom. Mas qual o título mais importante? Recopa, Supercopa ou Campeonato Carioca? Eu acho que a Recopa da Libertadores. A Recopa é da Libertadores, não é isso? Campeão da Libertadores com campeão da Sul-Americana. Eu acho que a Recopa da Sul-Americana é mais importante. E você, Juan? Acho que... eu também, com certeza, eu acho que a Recopa Sul-Americana foi o mais importante. E a gente tá naquela expectativa, o sonho continua, né? Levar todas as taças da temporada, não vai ser mais dentro de um ano, né? Mas alguns campeonatos vão se iniciar em 2020, terminar em 2021. Mas já pensou, o Flamengo já tem 3, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o céu é o limite, Mundial. E você, presidente, qual título foi mais importante? Recopa, Supercopa ou se ganhar o Carioca hoje? Eu também acho que com certeza a Supercopa foi o maior, né? Só que ganhar do Fluminense... A Supercopa ou a Recopa? A Supercopa foi o Atlético Paranaense. Isso, a Recopa. Só que ganhar a final do Fluminense nem vamos perceber que campeonato é. Só de falar a final contra o Fluminense já valeu o ingresso, já valeu. Mas isso é a graça do futebol, né, presidente? É a zoação, né? Eu já apostei que a gente aposta a caixa de cerveja, vai... Né? Então é isso que é o gostoso, né, do futebol. É a zoação com o amigo. Apesar de ter pouco tricolor, é legal. Não, Então, isso que eu ia falar. A gente critica muito o estadual, a gente fala do estadual, perdeu a graça, perdeu a importância, mas o que ainda sustenta o estadual, o que ainda tem uma certa graça, o charme dos estaduais, são esses clássicos locais, esse confronto local. Querendo ou não, eu concordo com o Marcelo. É diferente, não tem a mesma graça você ganhar do Independente Del Valle, por exemplo, por mais que seja um torneio mais importante, do que você ganhar diretamente um rival, um Fluminense, um Vasco. E aí o peso do jogo também. Quem assistiu a Recopa Sul-Americana? Basicamente os flamenguistas, que passou
no stream aqui no Brasil, foi só pela DAZN, então não teve TV aberta, até muitos flamenguistas não assistiram esse jogo. E aí você tem um jogo hoje em rede nacional, no SBT, que todo mundo, muitos antes aí, torcedores de vários times do Brasil, amigos meus, já falaram que vão assistir, que vão secar e tudo. Então tem um gostinho especial, com certeza. Sem dúvida, um clássico. E a gente viu isso no final do último jogo, né? Porque o final do último jogo foi quente, foi um pouquinho quente. Ali teve uma confusão do Odair, estava chateado, né? O João de Deus também ficou bem furioso. Depois, ali no túnel, eles conversaram, trocaram uma ideia, ficou tudo bem entre o Odair e entre o Jorge Jesus, né? Ficou tudo certinho ali, ficou tudo sem problema. E daqui a pouquinho, ó, falta pouco para sair a escalação. Não sei se vai ser igual no jogo passado, que um ficou segurando a escalação para ver quem dava a escalação primeiro, não queria ser o primeiro a dar a escalação. Daqui a pouquinho a gente tem a escalação, a gente vai trazer para vocês aqui ao vivo, né? E eu já queria falar dessa situação, né, quente. Eu acho que o jogo de hoje, presidente, ele começa já muito quente. Eu acho que vai ser mais quente do que os 2 últimos jogos. O que você acha? Eu não acho isso legal. Para nós não é bom. Porque o time deles, se perder um atleta, talvez o único que faria falta seria o Muriel. Porque a equipe deles não tem ninguém que faz diferença. Não tem um jogador que possa fazer diferença. Já o nosso time, o bom exemplo foi o Gabigol. É ruim, nós vamos ter o Pedro, o Pedro está bem, mas Gabigol é Gabigol. Nós temos vários jogadores ali, o Rafinha, até o próprio Bruno Henrique, temos alguns esquentadinhos ali que podem... e você sabe que, principalmente do Carioca, o árbitro sempre tende a favorecer sempre o nosso adversário. Eu não sei qual o motivo. Eu não sei se porque eles acham que a gente está superior ou eles são inferiores. Uma arbitragem está estranha. Às vezes eu falo, vocês vão sempre chorar, porque sempre o juiz erra contra o Flamengo. Ultimamente está estranho mesmo. Eu não sei qual critério que eles estão usando, não. Mas, principalmente nos clássicos cariocas, o critério está um pouco estranho. Principalmente contra Flu e Botafogo. Está estranho. Eu acho prejudicado nesse clima quente poderá ser o Flamengo. Você pensa, que você acha sobre isso, Thiago? Eu acho, particularmente, que o jogo já vai começar mais quente do que os 2 últimos jogos. Só para falar, a torcida do Flamengo recebeu hoje, estava vendo um vídeo aqui agora, receberam lá na frente do Maracanã com fogos, com sinalizadores. O clima já começou, talvez um clima de decisão, né? Foi um pedido, inclusive, das organizadas para que não houvesse aglomeração, para que ninguém fosse à porta lá do Maracanã. O Flamengo que preparou uma festa, né, sem a torcida. É uma festa sem a torcida no Maracanã, vai ter mosaico, né, vai ter bandeira, vai ter uma série de coisas lá, né, também incentivado pelo mosaico do Fluminense no último jogo. Isso que também faz a rivalidade, né, Thiago? A rivalidade também faz, né, você querer fazer mais pelo seu time. É isso, acho que é legal fazer o mais bonito. Isso é legal, isso que é o futebol, isso que é a beleza do futebol, isso que é a alegria. É isso que é chegar aqui, o Flamengo ganhar, o Flamengo perder. Tomara que não, mas a gente mandar mensagem, zoar os nossos amigos adversários. O meu pai é tricolor, então zoar, é isso que é o bacana do futebol. Mas na questão do jogo, eu acho que o jogo vai ser um pouco diferente, porque primeiro que o Fluminense precisa ganhar, diferentemente das outras duas partidas, diferentemente das outras partidas, o Fluminense vai ter que sair um pouco mais, isso talvez dê mais espaço para o Flamengo jogar. Então, eu acho que o jogo vai ser pegado, mas vai ser um jogo diferente. Eu acho que vai ser um jogo que o Flamengo vai ter um pouco mais de liberdade devido ao Fluminense precisar ganhar o jogo, né? Então, assim, o Fluminense não vai poder fechar lá atrás e botar 11 lá atrás como ele estava fazendo nos 2 últimos jogos. No último jogo ele até jogou um pouco mais para frente, mas no contra-ataque levou um gol. Então, assim, eu acho que o jogo vai ser um pouco diferente dessa forma.
Juan, o Fluminense, na lista de relacionados, né, relacionou para o jogo de hoje o zagueiro Nino, que tinha ficado de fora do segundo jogo, jogou o primeiro, e Paulo Henrique Ganso. Ouvi muito torcedor do Flamengo hoje dizendo que o Ganso é reforço para o Flamengo. O que você acha? Concordo plenamente. Concordo perfeitamente. Inclusive, estava conversando sobre isso, e aí um rapaz falou: já que o Gabigol está expulso, vocês podem jogar com 10, porque se o Ganso jogar, o Fluminense vai jogar com 10 também. Então o Flamengo joga com 10 ali para igualar. Enfim, eu tô com a rapaziada aí, tô com o Thiago. Eu acho que hoje o Flamengo vai ter mais espaço. Não faz sentido o time que está precisando ganhar o jogo, ele não vai ficar ali esperando, ele tem que ter uma postura um pouco mais ofensiva e um pouco mais agressiva. E é isso que esse time do Flamengo gosta. É que você dê campo para ele, que você dê espaço para ele. O Flamengo tem jogadores com velocidade, que pode muito bem explorar isso aí. E justamente por isso, hoje eu espero um jogo um pouco mais aberto e o Flamengo menos passivo. Eu senti que o Flamengo não estava agredindo, teve os méritos do Fluminense, principalmente ali os primeiros 25 minutos do segundo tempo, jogaram muito bem, mas o que me estranhou foi a postura do Flamengo. Não foi que o Flamengo estava tentando atacar o Fluminense e o Fluminense não deixava. E eu entendo que o Flamengo nem tentou. O Flamengo teve uma postura bem diferente do que a gente está acostumado desde que o Jorge Jesus chegou. E eu acho que hoje não. Depois de tudo que aconteceu no final do jogo, briga, igual você falou, concordo. Hoje o jogo já vai começar quente, né? Então eu acho que hoje o Flamengo tem tudo para fazer um bom jogo. Eu acho que hoje vai começar realmente quente. Vamos ver. Você, presidente, quer ver o Paulo Henrique Ganso em campo hoje? Quero ver o Ganso, quero ver o Fred. O Fred não joga porque está lesionado. Seria o nosso maior reforço seria o Fred e o Ganso em campo, sabe? Eu acho que com Mas esses o Fred dois gosta aí, de fazer gol no Flamengo. Hã? O Fred gosta de fazer gol no Flamengo, hein? Mas é um cone a mais, né? Eu acho que seria um jogador a menos para correr. Nessa tática aí do Adair, todos têm que correr. Todos, até o Nenê que já está pedindo aposentadoria, está correndo. Então, eu acho que com o Fred ali paradão, tiro o Cone na frente, seria um jogador a mais para o Flamengo. E com o Paulo Henrique Ganso, 2, né? Porque além dele não jogar, ele ainda fala muito, né? Dá muito trabalho. E uma informação aí para a galera, né? O Flamengo vai tentar trazer uma transmissão aí com torcedores virtuais. Então, quem estiver assistindo o jogo, né, pela TV, por exemplo, vai ter a sensação de que tem torcedores ali no estádio. Vamos ver como é que vai ficar isso, né? Estou curiosa para ver como é que fica isso. E a gente já tem 4 minutos de atraso na divulgação, né, da escalação. De novo, então, o time está esperando o outro aí para poder soltar a escalação. Você vai assistir o jogo aonde, Thiago? Flá TV, SBT, onde você vai assistir? Eu vou assistir o SBT porque eu moro aqui. Tem muito prédio do lado. Se eu assistir na Flá TV, eu vou ver o gol 2 minutos depois. Então, eu vou ver o SBT por uma questão de saúde mental. Porque eu acho que é mais fácil. E você, Juan, vai assistir o jogo aonde? Eu com certeza vou assistir no SBT. É um defeito que a gente ainda tem. Por mais que a internet seja boa, tem aquele atraso. A própria TV costuma ter um atraso para o rádio, né? Se você ouvir um jogo no rádio, na TV já tem um delayzinho. Na internet, então, mais ainda. Eu estou pensando em conectar lá na Flá TV para dar aquela força, mas eu vou assistir o jogo mesmo no SBT para também dar força, mostrar a força do Flamengo. Quem sabe o SBT se interessar nesse tipo de transmissão, então eu vou assistir no SBT. Há uma expectativa de que para o Carioca do ano que vem, resolvendo todo o imbróglio com a Globo, né? Porque a Ferg ainda tem um imbróglio com a Globo, resolvendo tudo isso, o SBT estuda, de repente, fazer uma proposta pelo Campeonato Carioca. A ideia era que os clubes, né, pelo menos a maioria deles, negociassem em bloco, negociassem ali em grupo. Então, vai ser uma experiência também
para o SBT hoje, com narração do Theo José. Muita gente queria, né, presidente, o João Guilherme como narrador. Você acha que hoje é o melhor narrador, é o João Guilherme, assim, para narrar jogo de Flamengo, jogo de campeonatos locais, assim? Eu acho que o João Guilherme hoje é o melhor narrador da América Latina. Rapidinho, presidente, rapidinho, vou pausar aqui rapidinho, porque saiu a escalação do Flamengo e já aviso logo, Jorge Jesus, né, como a gente já estava falando aqui, voltou com aquele time, né, e o time é Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro volta ao time titular, capitão da equipe, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, ou seja, a única mudança, né, é o Gabigol suspenso, é a única mudança no time. Gostou? Tá, ficou bem ao nosso gosto. Eu acho que legal. Eu acho que hoje o jogo vai ser diferente. Hoje nós vamos ganhar e vamos dar espetáculo hoje. Hoje eles cutucaram a onça com vara curta, né? O senhor Maionese lá hoje se ele chutou um copo d'água, ele pode levar uma caixa para ele hoje. Vai chutar muito, vai dar muito chute fora do campo, vai reclamar muito, vai arrancar, vai ficar descabelado. O presidente vai dar um de presidente de Botafogo, vai começar a chorar agora também, porque não adianta. Eles ficaram... A gente passou por isso por algum tempo, a gente estava preso no tempo. Agora, a diferença maior é que o Flamengo tem uma nação, o Flamengo tem o que ninguém na América Latina consegue alcançar. A torcida do Flamengo ela é fenomenal, ela muda qualquer status. Então, eu não creio que time algum do Brasil vai chegar onde nós chegamos e a intenção é crescer. Eu acho que nós vamos crescer muito mais e eles vão se apequenar cada vez mais. É isso aí, é o famoso outro patamar que disse o Bruno Henrique, aí o Rony falando, fala galera, bancada de respeito. Faltou o Rony aqui com a gente hoje, mas depois eu vou lá no WhatsApp e vou perguntar para o Rony qual é o palpite dele para o jogo de hoje. Mas começo, né? A gente já caminhando aqui para o final, se despedindo. Quero saber do Thiago qual é o seu palpite para o jogo de hoje. Placar, solta aí. 2-0. 2-0 foi direto, seco. E você, Juan? Quero saber o seu agora. Eu ia falar 2-0, mas para não ser igual, 3-0. 3-0, Flamengo. Confiante. E aí, presidente? Agora é o seu palpite. Confiante. Não, eu acho que o jogo hoje é jogo para 2-0. É o segundo gol para selar e jogar o segundo tempo tranquilo. Porque eu creio que o Fluminense vai vir amarradinho no primeiro tempo, segurar para tentar alguma coisa no segundo. Se a gente fizer um gol do primeiro tempo, o segundo tempo vira massacre. Eles vão ter que abrir. Lembrando que o jogo de hoje, né, o empate, o Flamengo é campeão, né, o Fluminense precisa vencer se for 2-1, vai para os pênaltis. Eu vou trazer aqui a escalação do Fluminense, né, o Fluminense vem com praticamente o mesmo time do jogo passado, né, Muriel no gol, tá agarrando bem o Muriel, o Nino volta, né, para a zaga, Matheus Ferraz, Gilberto, Hudson, Egídio, Iago Felipe, Dodi, Marcos Paulo, Nenê e Evanilson. Essa é a escalação do time do Fluminense. E já vou me despedindo aqui de vocês, né? A gente vai se despedir aqui, já se arrumando para assistir esse jogo. Quero agradecer a participação de todos vocês. Então, vamos começar pelo Juan aí para se despedir e deixar as considerações finais. Então, pessoal, muito obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de participar aqui com vocês. Foi muito bacana. Qualidade, outro patamar essa live aqui, como diz o Bruno Henrique. E eu espero um bom jogo do Flamengo, como eu já falei anteriormente, quando eu comecei a participação aqui, que o Flamengo não vai repetir 3 vezes aquele mesmo futebol. Eu acho que hoje deslancha, e por todas as circunstâncias, eu acho que hoje o Flamengo entra mais mordido, sim, e o Flamengo já tem uma vantagem, então, ao mesmo tempo,
também joga mais leve, o Fluminense vai vir para cima e o Fluminense vai responder, o Flamengo vai responder à altura. E é isso, eu espero um bom jogo, que o Flamengo vença. E é isso aí. Vamos levantar a taça, vamos ser campeão mais uma vez, mostrar que nós somos o rei do Rio. É isso aí. Muito obrigada, Juan. Thiago, agora suas considerações finais. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Legal, papo bastante legal. Acho que hoje o Flamengo ganha. Acho que, como o Juan falou, os últimos 2 jogos, uma observação, deve ser muito difícil jogar sem torcida. Isso afetou, acho que afetou muito mais o Flamengo do que o Fluminense, porque o Fluminense veio mordido, veio com a vontade de ganhar enorme. Eles vieram com a faca no dente. Eu acho que isso, e esses 2 últimos jogos fez o Flamengo acordar. Espero que tenha feito o Flamengo acordar. Eu acho que hoje vai ser aquele baile que a gente conhece. O Flamengo vai deitar e rolar em cima do Fluminense. Ó, legal esse otimismo aí. Você também está otimista, né, presidente? Já falou 2-0, agora queria que você deixasse as suas considerações finais aí. Sobre o jogo, eu estou muito otimista, acredito que hoje a gente vai levantar mais um caneco. Para mim, eu sou sempre aquele que 0,5 para mim é vitória. Eu não me interesso muito por placar. Apesar de ser o Fluminense, a gente queria dar sempre balaio neles, mas eu acho que agora, na realidade, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Porque, que live, hein? Olha só, Juan, Thiago, Raíssa, que live, hein? Só tô aprendendo, vocês só estão trazendo gente boa aqui, a gente só vai aprendendo alguma coisa do esporte, do futebol. A gente, como um torcedor assíduo, eu só tenho a agradecer e dizer que estou feliz, eu estou aprendendo com vocês aqui a cada live, é uma novidade. O nosso Juliano, né, que prepara tudo aí, que é o cara, né? Esse aí merece o Flamengo tinha que jogar muito mais por ele, fazer bem mais gols por ele lá, porque o cara é 10. Juliano é outro patamar. Outro patamar, sem dúvida. Então, valeu, galera. Muito obrigada. Agradecer também ao Juliano, que está aí com a gente, produzindo, né, fazendo tudo, né, ajudando a gente nessa live. A gente está aqui nas nossas primeiras lives, fazendo testes, né, testando aqui. E logo, logo a gente vai estar decolando ainda mais, com muitas novidades para vocês aqui nessa nossa live pré-jogo na Flá Total. Se inscreva no canal, ative o sininho, que a gente vai preparar muita coisa aí para vocês. Então, pessoal, vamos ao jogo daqui a pouquinho, falta pouco para esse jogo, e vamos ver se o Flamengo levanta mais um caneco. Meu palpite hoje eu não vou dar, eu vou deixar quieto meu palpite hoje. Como assim? Como assim? Meu palpite eu deixo quieto hoje. Não, desde que você não fala que vai para os pênaltis, tá bom. Fala pelo menos que o Flamengo vai ganhar. Hoje, não falo nada, mas depois do jogo eu falo com vocês, quero ver qual de vocês vai acertar o palpite aí. Fala que vai ficar 0-0, tá bom. 0-0 Só tem um problema, né? Todos os últimos títulos a Raíssa estava lá no jogo, né? Hoje ela não tá, isso é um problema sério, hein? Tá bom, mas o Flamengo tem que quebrar os tabus, né? Então, talvez quebre hoje mais um tabu aí. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.